Bom, voltamos pro meu quarto. Eu sei que não é nem de longe tão interessante de fundo assim como era o parque, mas eu vi que era um horário que eu ia ficar sozinha aqui e começou a ficar frio no parque, então vamos aproveitar para já gravar mais um capítulo aqui. Espero que o som fique melhor, sem tanto trânsito e tal. Vamos lá, pro capítulo 14. 14. Amamos aquilo que nos interroga. Eu antes tinha querido ser os outros, para conhecer o que não era eu. Entendi então que eu já tinha sido os outros, e isso era fácil. Minha experiência maior seria ser o âmago dos outros, e o âmago dos outros era eu. Clarice Lispector. Esse tá poetizado, hein? Não tenho nada a comentar. Comente aí comigo o que você entendeu dessa parte. Clarice Lispector às vezes é muito difícil. Eu sei que a gente não é o outro, mas nós buscamos ser o outro. O que no âmago do outro seria eu? Precisa de mais tempo de reflexão. Bom, eu também não gosto de dar minhas conclusões para tudo que é poesia, não é? Porque vocês têm o seu direito de ler a poesia. A poesia não é para ser explicada, a poesia é para ser sentida. Então sinta aí essa Clarice. Depois eu vou meditar nisso e vou sentir da minha forma. Uma amiga minha, que trabalha muito tempo com recrutamento e seleção em uma empresa, dando match. Match é esse fazer, cruzar, né? Encaixar alguma coisa entre pessoas e vagas, fazer encaixar essa pessoa e essa vaga. Ou melhor dizendo, achando pessoas que caibam na descrição das vagas, estava em busca de um namorado. Em busca, ela põe em aspas, de um namorado. E me perguntou se eu teria um amigo para recomendar. Embora ela tenha perguntado em tom de brincadeira, afinal de contas, achar pessoas para vagas é o trabalho dela. Nós também sabemos que toda brincadeira tem um fundo de verdade, como afirma o dito popular. Para reafirmar a freudiana que sou, podemos citar o pai da psicanálise, que em um livro chamado Os Xistes e a Sua Relação com o Inconsciente, explica por que fazendo uso do humor podemos dizer verdades que não seriam bem recebidas sem ele. E a verdade é que é mesmo disso que se trata, com frequência na experiência de vida neurótica. Vive-se buscando alguém para preencher uma suposta vaga, aquele vazio que a gente tem e acha que uma pessoa vai preencher, né? Essa suposta vaga que nos daria completude, né? Essa suposta vaga que alguém deixou. O problema, no entanto, não está no fato de que muitos não encontram alguém para vaga, mas especialmente no fato de que, quando encontramos esse alguém, acontece com frequência de ele não nos interessar. Por quê? É aquele 1%. Aquele 1% do capítulo passado, sabe? Aquele 1% do Wesley Safadão, que é aquele 1%. A gente não concorda com a gente. É isso que Freud postula quando desenvolve a noção de inconsciente. O eu não é senhor em sua própria casa, ele afirma. De outro modo, pensamos e decidimos conscientemente aonde ir. Não, vamos lá. De outro modo, pensamos que decidimos conscientemente aonde ir, onde morar, onde trabalhar, mas o amor, por exemplo, é o campo do escancaramento do registro do inconsciente. Pode-se gostar de alguém, ou mesmo amá-lo, mas não sentir tesão. Vou continuar, essa parte é muito interessante, mas vou voltar aqui para o que Freud falou. O eu não é senhor na sua própria casa. O que significa isso? Freud disse que a gente pensa que nós pensamos que tomamos todas as decisões na vida, né? Mas Freud disse, ele definiu o inconsciente assim, como se nós fôssemos o cavaleiro, o inconsciente é o cavalo. A gente acha que decide para onde está indo, mas de repente ele toma as rédeas. De repente o cavalo vê que é mais forte que nós em alguns momentos e é ele que toma as decisões e nós vamos em cima dele achando que nós estamos o controlando. Mas na verdade quem está nos guiando é ele. Então é por isso que nós acabamos em relações das quais não gostamos, nós acabamos, quando refletimos, pensamos que ficamos tempo demais em amizades das quais não nos fazia mais bem, ficamos tempos demais em trabalho onde não fazem sentido para nós. A análise nos faz refletir e repensar essas escolhas que nós fizemos, mas que nós achamos que não fizemos. Nós achamos que foi a vida que nos levou para aquilo, nós achamos que não tinha outra escolha, mas tinha assim, achei um exemplo bom. Por exemplo, a gravidez na adolescência.
Não quero entrar na problemática toda que as pessoas estão fazendo em relação a isso, mas estou dizendo assim, foi um sem querer, muitas vezes querendo. Foi um sem querer, muitas vezes foi sem querer mesmo. A pessoa, né, usou o preservativo, tomou um remédio e tudo, mas muitas vezes não. Muitas vezes, inconscientemente, ela esqueceu o remédio, muitas vezes ela falhou no remédio, muitas vezes o preservativo não foi usado, muitas vezes ela não sabia, sabendo que estava em período fértil, que estava arriscando. São essas arriscadas da vida que nós damos. Por exemplo, eu me lembro de um livro do Gabriel Rolon. Eu vou ver se no Brasil, quando eu for para lá, eu vou ver se eu tenho esse livro ainda, que talvez ele seja muito legal de ler com vocês. Ele é um psicanalista argentino e ele fala de alguns casos clínicos, e é muito interessante o livro dele. E tem um caso que é um homem que tem há muitos anos uma amante e sem querer, querendo, esse inconsciente que é o cavaleiro, que é o cavalo e não o cavaleiro que nos guia, sabe? Sem querer, ele esqueceu o celular em cima da cama enquanto ele estava tomando banho para ir se encontrar com essa amante. E ele sabia, depois em análise, ele viu que ele sabia que ela ia mandar uma mensagem, porque eles estavam combinando um jantar com a família dela. E ela manda mensagem, o celular ficou para fora do banheiro, a esposa tá no quarto, a esposa vê. Então ele já não tinha como mais estar nesse casamento, ele já queria sair desse casamento, ele estava há muito tempo com essa amante, mas ele não teve coragem de chegar para essa esposa e falar. Isso não passou pelo consciente dele. Inconscientemente ele deixou esse celular para ser visto ali, sabe? Como uma forma de dar um fim para essa relação. Ele acha que ele não fez. Mas depois, quando nós chegamos em análise, quando nós somos completamente sinceros dentro da análise, a gente percebe que, sim, tem coisas que sem querer, querendo, a gente fez. Então, é isso que Freud quer dizer quando ele diz que o eu não é mais senhor em sua própria casa. A gente não manda tanto assim na nossa vida quanto nós achamos que mandamos. Não é tudo que passa pela nossa consciência que nós fazemos. As outras pessoas percebem muito bem o que nós fazemos, esse sem querer. Mas para nós é muito difícil de perceber. Tá. Pode-se gostar de alguém e mesmo amar alguém, mas não sentir tesão. É aquele 1%. E pode-se ter tesão por alguém que não se gosta. É aquilo. Em análise a gente escuta muito isso. Eu não gosto da pessoa, eu não gosto do jeito que ela é, eu não gosto do jeito que ela trata as pessoas, ela não tem nada a ver comigo, ela não tem nada a ver com o que eu gostaria pra minha vida, mas eu morro de tesão nela. Ou eu não sei porque eu tô nessa relação, essa pessoa não tem nada a ver comigo, mas não consegue deixar essa relação. Costumamos chamar isso de química. Um não sei o que ora comparece, ora se ausenta, sem que tenhamos bússola para prever. Em tempos de que tantos encontros se dão primeiramente de modo online, só depois fisicamente, sabemos bem quão corriqueiros são os encontros com o desencontro. Sabe esse desencontro? E que depois é estranhíssimo entender esse 1% de tempestade que uma relação tem que ter para que você fique ligado. Eu vou usar, eu não sei, não sou amiga dela, não conheço pessoalmente, mas vou usar um exemplo de famosos que eram queridinhos pelo Brasil, um casal famoso. Por exemplo, a Bruna Marquezine e o Neymar. Era aquele 1%, né? Aquela relação com aquele 1% de vagabundo que estragava tudo. Parecia que eles se davam tão bem, o Brasil inteiro namorou eles juntos, todo mundo tem essa fanfic deles juntos até hoje, mas tinha 1% de sofrimento ali, tinha algo nele que fazia ela sofrer, era uma relação que estava sempre indo e voltando, e a gente não sabe bem, né? A gente sabe pelas fofocas, mas a gente sabe que havia sofrimento ali. Mas eles pareciam se encaixar tão bem, mas havia sofrimento ali. E aí depois nós acompanhamos um pouquinho da relação dela com o menino celular e lá, o filho da Cláudia Raia, e aí eu me lembro de um post dela que dizia isso, de se acostumar com esse amor calmo, de se acostumar com esse amor que vem depois de um amor tão conturbado, que não é violento, que não é um amor que dói. Mas daí não durou muito. É lindo isso, né? A gente vive falando disso, de como lidar com uma pós-relação violenta, mas é que as pessoas estão dando rótulos como violentas, todas as relações que são ruinzinhas. Eu não acredito que a relação deles tenha sido violenta, mas era uma relação muito apaixonada, muito louca. Então tem muito de dor e tem muito de amor, e não significa que ninguém precisa ser violento com o outro. Não é porque você está sentindo dor numa relação que o outro está sendo violento com você. Isso acaba até que descaracteriza as relações que são realmente violentas.
Não é esse 1%, esse 1% de malandragem do outro que talvez te dê mais tesão, que talvez te deixe mais louco por ele e que te faça sofrer. E que daí numa pessoa que tem tudo isso, tem o amor, tem o encanto, tem aquilo, é fofinho, mas não tem o tesão. Então, o que é isso em nós que nos aproxima dessa violência, que nos aproxima desse outro que é estranho, que nos aproxima dessa dor? Como é que é o nome do capítulo? Amamos aquilo que nos interroga. O que é isso no outro que me faz não me conhecer? O que é isso? Eu não gosto de sofrer. Por que essa relação onde eu sofro parece tão intensa? E por que uma relação onde parece que tá tudo dentro das caixas, tudo certinho, a pessoa é fofa, a pessoa é boa com o garçom, a pessoa é tudo que eu achei que eu sonhasse, mas é aquela coisa que você tem que ficar explicando pra você mesmo. Mas ele é tão bom, mas ele me trata tão bem, mas ela é tão legal, ela é tão estudiosa, ela é tão inteligente, mas ela não é aquela lá que te dava problema, que te dava dor de cabeça, que te deixava louco. Que parte não tô dizendo, não tô defendendo, não tô fazendo nada. Não tô dizendo, tô só analisando, estamos só lendo juntos aqui. Que coisa é essa que o amor tem de nos encantar nessa estranheza que o outro traz? De nos encantar muitas vezes nessa pessoa que nos gera dor e ciúme e que tudo parece maior quando tudo é mais intenso. Em tempos em que tantos encontros se dão pelo modo online, né, sabemos quão corriqueiros são encontros com desencontro. Você encontrou aquela pessoa online, ela parece que tá perfeita, e daí quando você chega ao vivo, para conhecer essa pessoa em si, tem um desencontro. O desencontro, vamos ver, do cheiro, por exemplo. Tá aí uma coisa que temos imensa dificuldade de explicar. Como se explica um cheiro? Por vezes, o cheiro de alguém nos instiga ou nos faz repudiar o outro. Ou nos faz repudiar o outro, sem que sequer saibamos que o motivo foi o cheiro. Tantas outras vezes conseguimos ler que há algo do cheiro em jogo, mas não sabemos explicar. Marco Antônio Coutinho Jorge desenvolve uma ideia do Freud, do livro Fundamentos da Psicanálise 1, em que ele se refere à passagem do instinto à pulsão, passando pela perda em nossa intimidade com o olfato, pela perda da nossa intimidade com o olfato. De maneira resumida, o que ele destaca, seguindo a teoria freudiana, é que na evolução da espécie humana passamos na nossa locomoção de 4 apoios para 2, na medida em que nos tornamos bípedes. Assim teríamos perdido o olfato, que guiaria a vida animal, e haveríamos deslocado para os olhos. Somos desde então cada vez mais visuais e menos olfativos. Com o advento da revolução tecnológica, mais ainda, convocamos a sermos voyeurs da vida alheia, inicialmente com os reality shows e mais recentemente com as redes sociais, onde muitos compartilham o passo a passo de seus dias. Assistimos a vida do outro e expomos a nossa, ora voyeuristas, ora exibicionistas. Para quem não sabe o que é esse termo voyeur, voyeur é esse prazer sentido por observar. Quando nós estamos tratando de algo relacionado ao sexual, voyeur é aquela pessoa que gosta de observar as outras pessoas tendo relação sexual. Esse voyeurismo é essa coisa que vem, mas não precisa só ter um cunho sexual, óbvio, mas é esse prazer que nós temos de observar a vida alheia. É esse prazer que a rede social explora. É esse prazer que, olha aí, milhões de pessoas têm de ir lá observar a vida da Virgínia Fonseca todos os dias. A vida da Juliette todos os dias. Por que essas pessoas seguem essas pessoas? Por que a Virgínia conseguiu tantos números? Porque é uma pessoa que mostra a realidade o tempo todo, que parece ser muito real. Porque ela consegue pegar em nós esse prazer do olhar. Não tem nada errado com isso, não estou criticando, gosto muito dela, inclusive. Mas a rede social tem em nós isso, pegou em nós esse prazer por observar a vida do outro. Sabe aquela espiadela que a gente dá na casa dos outros quando a janela tá aberta? Quando a gente consegue ver a porta aberta lá no fundo? Aquilo de saber como o outro vive, o que tem do outro, esse prazer de observar o outro. Isso é voyeurismo. E aí, nas redes sociais, ora estamos nos exibindo como exibicionistas, exibicionismo é esse prazer do se mostrar, e ora estamos sendo voyeurs, observando as outras pessoas. O cheiro, contudo, até o momento, não pode ser compartilhado. Pouco é discutido e talvez seja um dos únicos aspectos da vida humana que ainda não foi capturado pelos algoritmos. Ninguém passa cheiro pela internet ainda, né? Vale dizer que gozamos do cheiro com muita voracidade. O cheiro do bebê, por exemplo. Certamente, se não fosse isso, haveria muito mais depressões pós-parto. O cheiro de terra molhada, o cheiro de carro novo, o cheiro de banho, o cheiro do pescoço da pessoa amada. Poucas coisas na vida são tão intensas quanto o cheiro.
Você sente um cheiro, né? Um perfume, um cheiro de bolo, um cheiro de... Te leva lá na casa da tua avó. O cheiro é rápido, o cheiro é intenso para nós. Você sentiu ele, ele te traz a memória, assim, numa capacidade incrível, realmente. O contrário também vale. Já lhe aconteceu de não gostar do cheiro de alguém? Assim, simplesmente por não gostar. Somos únicos em nosso cheiro. O mesmo perfume não tem a mesma fragrância em diferentes pessoas. Pela breve pesquisa... É verdade. Parei pra pensar isso agora. Quem nunca perguntou pra uma amiga que perfume era aquele que ela tava usando e nela tava maravilhoso? A hora que você passa, você é uma decepção. Não fica bom. É verdade. Nem o cheiro, nem o perfume tem a mesma fragrância em diferentes pessoas. Pela breve pesquisa que fiz aqui, a ciência aponta que há relação com o DNA. Mas como psicanalista, sou incapaz de pensar que os cheiros por si só determinem algo, embora eles possam causar alguma coisa. Os cheiros do café passado, do alho frito, de banho tomado, costumam ser agradáveis, porque é uma narrativa que os sustenta como tais. É perfeitamente possível que alguém não goste de um desses cheiros, porque teve uma experiência ruim envolvendo-os. Por exemplo, não se trata de um determinismo fechado. Não é porque para mim o cheiro de alho é bom que para todo mundo vai ser bom. Tem gente que gosta de cheiro de gasolina, por exemplo. Tem gente que detesta. Tem gente que gosta do cheiro do café. Tem gente que sofreu coisas que não gosta de cheiro de café. Então é isso que ela tá dizendo. Não dá para cotar isso como a ciência faz. Nem todo cheiro é bom para todo mundo. É muito mais conectado às nossas experiências, às nossas vivências e à nossa pessoalidade e personalidade do que ao cheiro da coisa em si. É interessante que a gente use a expressão cheiro de alguma coisa para nos referir a algo que intuímos. Dizer que algo cheira mal, por vezes, significa que estamos lendo que algo está errado, mas ainda não sabemos o que. Quem sabe seja um modo de expressar o saber inconsciente, no sentido daquilo que por vezes pescamos de uma determinada situação, mas sem nos dar conta de que isso não tá me cheirando bem. Você não sabe bem o que não tá encaixando ali, mas não tá te cheirando bem. O termo intuição é usado para isso muitas vezes. Penso que se trata de um modo de explicar que sabemos de algo sem saber que sabemos. Ou sabemos de algo sem saber como. A gente sabe que algo não tá legal, mas não sabe como a gente sabe. E não sabe como explicar para os outros, mas a gente sabe que aquilo não cheira bem. É verdade. É claro que isso sempre pode ser confundido com paranoia, com delírio, com fantasia, mas às vezes está mesmo articulado com algo da realidade. Ao começar o seu processo analítico, uma mulher que buscou ajuda quando o marido, com quem havia sido casada por várias décadas, a deixou para ficar com uma amante, logo se deu conta de que apenas na aparência não sabia da traição. Ao se aprofundar em sua história, percebeu que sabia exatamente o momento em que o marido havia se apaixonado. Ai, doloroso, né? Por ter notado uma mudança substancial no modo dele viver. Antes cabisbaixo, a partir de certo ponto, o homem passou a viver animado e a tratar a esposa muito melhor do que o habitual, o que a fez pensar que poderia se tratar de culpa. Olha as mulheres, né? Mas não podendo se separar do marido na época, recalcou aquilo. Recalcou, em psicanálise a gente pensa, sabe? Não pensou mais nisso e esqueceu. Em algum lugar a gente joga isso pro inconsciente e a gente esquece. Não se trata mais, isso não volta mais pra nossa mente. A gente não pensa mais nisso. Recalcou aquilo. Tá, cadê? Onde eu tô? Se culpa, mas não podendo. Recalcou aquilo que lia da situação e acreditou que acreditava na mudança repentina do marido. Não pensou mais nisso que podia se tratar de culpa e decidiu acreditar que talvez ele tenha mudado, talvez ele esteja uma pessoa melhor, talvez ele esteja me amando mais, né? Porque para não enfrentar uma situação dolorosa, né? Quando o marido a deixou para ficar com a amante, ela sentiu a notícia como um soco no peito e sofreu muitíssimo. Mas com certeza num tom a mais, porque inconscientemente se sentia culpada por ter percebido e nada ter feito com isso. Na época, né? Ela não estava pronta para fazer. Mas por que alguém faria isso consigo mesmo? Por que você teria percebido e escolhido não perceber de alguma forma? Não teria sido mais fácil que essa mulher jogasse limpo com o marido, conversasse abertamente a respeito da situação e junto com ele decidisse já o que fazer? É claro que sim, mas a neurose encaminha pela trilha do inconsciente.
lá onde a gente não concorda com a gente mesma. Até ela achava que teria sido melhor, mas a gente não concorda com a gente mesmo. Na linha da neurose, a gente não sabe o porquê a gente fez as coisas. A gente vai em análise para tentar descobrir por que nós tomamos as decisões e como tomamos e o que nos levou a tomá-las, né? É o cavaleiro inconsciente nos guiando. É o cavalo inconsciente guiando o cavaleiro pela vida, né? Um processo analítico bem servirá para descobrirmos o que nos leva a optar por traçar o caminho mais difícil. Coloco aqui aspas porque a questão é complexa, mais difícil, ela pôs aspas. Há várias camadas a serem analisadas. Uma delas, por exemplo, é o fato de que essa mulher dependia financeiramente do marido. Olha aí, um motivo para não conseguir largar na época, né? Separar-se dele implicaria muito especialmente em separar-se de quem ela era até então. Separar-se para ela seria enfrentar a queda de um modelo de feminilidade que ela acreditou poder sustentar por toda uma existência. Lidar com aquilo que o outro que nós amamos está escolhendo era separar-se desse marido, era separar-se dela como esposa, né? Fazer o luto, terminar esse marido, era enterrar-se também como esposa. Era também ter que ser obrigada a fazer um luto que ela não gostaria de fazer. Não era ela quem tinha amante. Não era ela que queria deixar o casamento, era ele. Então o amor nos coloca nessas posições também, né? De ter que lidar com a escolha do outro. A escolha que o outro faz muda completamente a nossa posição também na vida. E não há nada o que se fazer, a escolha do outro é do outro, não é? É por isso que em outros capítulos nós já falamos que o amor é sempre uma aposta. Nós apostamos que o outro vai querer ficar para sempre. E torcemos para isso. Mas pode ter um momento em que ele não queira ficar. E é uma escolha dele. E aí nós temos que ter força suficiente para lidar com isso, não é? Separar-se dele, desse projeto de feminilidade dela. Os encontros amorosos não são encontros que se concluem, mas que ficam se ressignificando de maneira contínua, né? Não é assim, eu conheci a pessoa, ela me conheceu assim, a gente se fez amor e isso vai ficar para sempre assim. Não, vai se ressignificando, né? Vai mudando continuamente. Cazuza nos explica dessa afirmação. O nosso amor a gente inventa para se distrair. E quando acaba, a gente pensa que ele nunca existiu. Tendemos a pensar que quando o amor acaba, encontramos a confirmação de que não houve amor. Assim, talvez relutemos mais do que o necessário para reconhecer o fim do amor, na tentativa de manter a ilusão de que amor não acaba. Ela ainda o amava. Então, reconhecer que ele tinha uma amante antes dele querer terminar era reconhecer que o amor acabou, não é mesmo? Era reconhecer um fim ali que ela não estava pronta para dar ainda. Tô olhando o capítulo, já acabou o capítulo 14, tô olhando o 15, ele é muito longo, não vai caber no vídeo. Então, é isso, né? Que dificuldade nós temos para reconhecer quando o amor acaba, porque nós queremos continuar pensando que se fosse amor seria para sempre, que esse marido nunca a amou, por isso arrumou uma amante, mas não é tão simples assim. Ele a amou sim, tiveram amor nessas décadas. Concordo que no fim não defendo, não acredito que seja uma via, uma saída, mas são coisas que acontecem na vida. E em análise nós estamos para analisar e para falar sobre, para lidar com essas dores, de que muitas vezes nós não temos escolha. Essa mulher não teve escolha, mas a escolha dela era reviver, não é mesmo? Ela não, isso afetou a feminilidade dela, isso afetou a forma dela olhar para a vida e a forma dela compreender as coisas quando ela olhou para trás e percebeu que ela resolveu negar de alguma forma isso, mesmo que ela já tenha percebido, mas que ainda é tempo de restaurar, ainda é tempo de refazer. Foi ele que tomou a decisão, ela não teve muitas escolhas nessa decisão, mas agora ela escolhe viver. Agora ela escolhe ir para uma análise e falar sobre isso, agora ela escolhe perdoar, se libertar dessas mágoas, seguir em frente, porque lembra que entrar num amor é aceitar a própria vulnerabilidade, é isso. É estar vulnerável também para a escolha dos outros. E muitas vezes encarar as decisões que os outros fez e que nos dilaceram. Mas que não são suficientes para nos matar. Porque embora haja um luto desse casamento, embora haja um luto dessa relação, embora ele tenha matado essa relação, ele não a matou. Ela pode, com o tempo, depois de um luto feito, depois daquele, lembra no vídeo passado que eu falei do verbo to wallow? Depois de wallow, depois de rolar nessa lama, nessa dor, ir para essa análise, chorar um monte, falar de tudo isso que ela já tinha percebido, que ela já tinha visto, como ela pôde. Falar é muito bom, falar limpa, sabe? Falar limpa. Os emaranhados que nós fomos fazendo na vida com esse inconsciente de que nós achamos que decidimos as coisas, mas nos damos conta de que não decidimos tanto assim, é possível
resolver e descobrir coisas de nós mesmos e do outro e da relação através da fala. Por isso que é tão lindo fazer análise. Por isso que é tão lindo tirar essas coisas de dentro de nós. Então, assusta um pouco, eu sei, saber isso, de que tem alguém dentro de nós tomando decisões que nós não queremos tomar. Nós não queríamos comer, nós não queremos engordar, mas algo dentro de nós quis comer a pizza. Nós não queríamos faltar na academia, mas algo dentro de nós quis dormir mais um pouquinho. Sabe esse alguém dentro de nós? Que não é um vilão, nem é um mocinho. É algo dentro de nós que nós descobrimos que guia a nossa vida com muito mais poder do que nós imaginávamos que ele tem. É para esse inconsciente que nós vamos olhar em análise. É por as frestas que ele deixa que nós vamos dar uma espiadinha nele e entender o que tem na nossa neurose particular. Como a nossa vida está sendo guiada por ele sem que nós percebamos. Então é aquilo, não tem não fazer escolha. Você pode não fazer uma escolha consciente com a sua vida, mas algo em você está escolhendo os caminhos que você está tomando. Sem querer, querendo, como já dizia o Chaves. Sempre que ele chuta a bola no Kiko, isso é a explicação perfeita do inconsciente. Sempre que ele chuta a bola no nhonho, né? Foi sem querer querendo. Algo nele quis, mas ele não queria. Mas algo nele quis. É isso. Vamos aguardar o próximo. Tchau, tchau.